Bom, então vamos lá continuar com as nossas conversas sinceras. Bom, comecei o dia falando que muitas pessoas acham que pelo meu jeito de falar, a forma com que eu me expresso, é, traz consigo, né, zombaria, né, pouco caso, é, desrespeito. Por quê? Porque a forma com que eu falo, direta, sem ficar rodeando, sem ficar enrolando, talvez a pessoa não esteja acostumada. Talvez a pessoa não tenha uma certa maturidade para encarar as coisas de fato como elas são. E como eu estou aqui dando a minha opinião, eu acho que deveria ser totalmente diferente. Eu acho que pessoas sem preparo, pessoas analfabetas, não deveriam estar ensinando ninguém. Porque se você pegar a história da humanidade como sociedade, né, como ela evoluiu até os dias de hoje, as leis que regem, aquilo que foi escrito, todos os artigos publicados, todas as certezas e incertezas, todos os atos que a sociedade, por milhares e milhares de anos, vem aprendendo com seus erros, reformulando, mudando o modelo, até chegarmos a um conceito ou a um certo denominador próximo ao comum ou ao denominador comum, quem sabe? Então, resumindo, se você for parar para observar, eu não posso, de forma alguma, abrir minhas redes sociais e começar a passar dietas, por exemplo, dar uma de nutricionista. Eu não posso, se eu não tenho o CRN, né, que é o que qualifica, é o que comprova que essa pessoa tem tal preparo para tratar da saúde do corpo humano. Eu não posso de forma alguma começar a vender cursos ou começar a vender ideias ou conselhos nutricionistas, né, para as pessoas, porque eu não tenho esse preparo, eu não tenho essa formação, eu não domino a arte da nutrição. Então, por isso que existem faculdades, existem escolas que dão esse preparo para esses profissionais, para assim eles estarem atuando da melhor forma possível, para assim trazer o bem-estar para o corpo humano. Da mesma forma, eu não posso abrir a minha casa e dizer que agora eu sou da área da medicina, por exemplo, que eu posso examinar uma pessoa na minha casa. Eu seria preso, porque eu não tenho CRM, eu não tenho a comprovação de que eu posso estar atuando. Por mais que eu tenha uma certa habilidade autônoma, eu não posso de forma alguma chegar, abrir um corpo humano e examiná-lo. Eu seria preso por isso. Da mesma forma, na área da estética, eu não posso abrir uma clínica sem o meu certificado de que eu estudei, de que eu sei do que eu estou fazendo para mexer no corpo humano. Da mesma forma, a área da psicologia. Eu não posso, por mais que simpatizante eu seja da área da psicologia, eu não posso simplesmente ler o livro de Freud, né, e achar que agora eu sou um psicólogo e começar a atender as pessoas, né, sem o certificado adequado, eu seria preso. Por quê? Porque eu estou causando, talvez, ou posso causar um dano irreversível numa pessoa. Então, olha quantas áreas eu falei. Eu falei da área alimentar, né, da área da nutrição, da saúde, né? Falei da área da estética, da beleza, porque eu não posso simplesmente começar a fazer procedimentos para a melhoria, né, da estética da pessoa sem ter o meu certificado, e eu não posso mexer com o psicológico das pessoas. Tratando-se da psicologia, eu não posso achar que agora, porque eu li 2 ou 3 páginas de agora, eu consigo aconselhar psicologicamente uma pessoa. Isso eu estaria cometendo um crime. Aí eu paro, reflito e jogo uma pergunta no ar.
por que que para mexer com o espiritual da pessoa não temos também um enquadramento, né? Porque poderia ser crime isso, né? Eu enganar uma pessoa, mexer com os sentimentos de uma pessoa, né? Tratando da espiritualidade dela, né? Eu deveria ter um certificado e temos faculdades para isso, e o nome disso é faculdade teológica. Então, como é que pessoas sem preparo algum começam a mexer com o espiritual das pessoas, com o emocional das pessoas, com o psicológico das pessoas, né? Trazendo danos irreversíveis, porque se eu te perguntar, com certeza você conhece pessoas que foram machucadas, que sofreram grandes perdas ou grandes danos irreversíveis por conta de líderes que, por o seu orgulho, pelo seu ego, né, começou a ensinar coisas erradas e a pessoa acabou quebrando a cara, começou a ensinar coisas da fé, mexer com a fé da pessoa, fazendo com que a pessoa sofresse uma lavagem cerebral e assim ela passasse a agir de uma forma totalmente diferente da vida cotidiana dela. Então isso também seria um crime. Essas pessoas deveriam pagar por isso. Então, essa é a minha humilde opinião. Que pena que não temos leis rigorosas para também enquadrar, né, esses falsos líderes, essas falsas igrejas, nesses crimes que estão mexendo com o psicológico, estão mexendo com o mental das pessoas, né, dizendo que tem um preparo espiritual, quando na verdade são analfabetos teológicos. Não sabe como é que funciona a sistemática, não sabe como é que funciona a eclesiologia, não sabe como é que funciona o processo de salvação, porque afinal de contas você está mexendo com a esperança, você está mexendo com aquilo que a pessoa deposita, né, que é a confiança, e assim pessoas estão com depressão, pessoas estão sofrendo abusos psicológicos por falsos líderes que se escondem debaixo de e atrás, né, de alguns textos fora de contextos que criaram pretextos para heresias. Então acabam ensinando heresias e esse povo, por ter uma certa carência e dependência emocional e espiritual, acaba caindo nessas ladainhas. Acaba caindo nesses tipos de engano, né? Porque a pessoa fala, poxa, o pastor falou que eu preciso dedicar a minha vida para a obra. Né? Essa pessoa é casada, essa pessoa tem uma família, essa pessoa acaba virando as costas para os seus familiares, virando as costas para o seu cônjuge, para os seus filhos, e acaba embarcando em uma missão de CNPJ. Porque não tem nada de missão de fazer obra de Deus. Você está fazendo a obra para o CNPJ. Então, a partir do momento que eles te enganam dessa tal forma que você acaba abandonando, né? Ao invés de restaurar, ao invés de curar, estão trazendo separação, estão trazendo dores, estão trazendo uma verdadeira desgraça para esses lares, porque a mulher que servia o marido dentro de casa agora passa a servir na igreja e deixa de cumprir as suas funções dentro de casa. O marido, ao invés de exercer a sua função de marido, né, a sua paternidade, acaba se empenhando na obra do CNPJ, que não tem nada de obra de Deus, é só você ler a Bíblia, e acaba abandonando os seus lares, e os filhos crescem sem os pais, sem o pai, né, sem a figura paterna, porque o pai perdeu grande tempo fazendo eventos, fazendo cultos, fazendo zoada e se colocando no lugar de um sino que apenas faz zoada e nada mais. Aí eu te pergunto, valeu a pena? Vale a pena? Aí de repente você pode falar para mim, mas Maurício, isso é só tua opinião. Aonde é que entra na doutrina e aonde que isso é exemplo a ser seguido pelos líderes, pelos pastores? Vou lhe mostrar aqui, ó. 1 de Timóteo, no seu capítulo 3, diz assim: esta é uma palavra fiel. Isso é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o pastor ou bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher,
Aqui já começa a ficar ruim, hein? Quantos pastores que eu conheço, eu conto nos dedos, que é marido de uma mulher. Porque a grande maioria já tá no seu quarto, no seu quinto casamento. Tá bom? Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aqui muita gente cai, hein? Aqui muita gente cai. Porque meu negócio não é Bíblia. Meu negócio é revelação. Porque o anjo tá falando. O que, anjo? O que você tá falando aqui? O negócio é revelação, irmão. O que dá dinheiro é revelação. Vamos continuar. Não dado ao vinho. Não espancador. Aqui já fica feio já, viu? Porque eu tô falando de mim. Eu conheço alguns aí que batem nas suas esposas, viu? E a igreja sabe, viu? Não cobiçoso, de torpe ganância. Ou seja, isso aqui é difícil encontrar nos dias de hoje. Porque o cara que abre um CNPJ, o cara que abre uma congregação, ele está com as segundas intenções, ele tem ganância. A ganância dele é entrar o capim. A ganância dele é a oferta, é fazer eventos. Quanto mais eventos fazem, mais a arrecadação entra para a igreja e assim para o bolso dele. E aí ele compra casa, ele troca de carro e vive aí do jeito que vocês veem aí no Instagram. É dessa forma mesmo aí. Não contencioso, não avarento. Agora aqui pega, hein? Olha aí, versículo de número 4. Que governe bem a sua própria casa. Aqui muita gente cai, muita gente tropeça nisso daqui e ignora. Pessoas que não governam a sua própria casa, que os filhos estão perdidos, né? A mulher já não vive mais como casal dentro de casa. A filha, quando se tem filha, é um dos piores exemplos que se vê, né? Porque filha de pastor, meu irmão, é negócio sério, viu? Eu falo porque na minha adolescência, na minha juventude, eu estou ficando coroa, né? Mais de 30. Então, na minha juventude eu via como eram as filhas do pastor. Não era brincadeira, não. Tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Isso aqui não vemos. Nós vemos filhos baladeiros, filhos que se envolvem com coisa errada, tudo torto. E aí quer estar lá na igreja, né, o pastor querendo dar sermão de como os irmãos devem, né, tratar os filhos. Corrigir seus filhos com vara. E os seus, pastor? Cadê? Não, no tempo de Deus. É desse jeito. O 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito. Número 6. Ou seja, que ele não pode ser analfabeto. E o que é que nós vemos aí? 90% dos pastores que abrem uma congregação são analfabetos teologicamente falando. Não sabe os 4 pilares, por exemplo, da fé cristã. Não sabe. Então fica meio que complicado, né? Mas eu acho que a gente se estendeu demais nesse tipo de assunto e não conseguir ainda entrar no núcleo, né, de apresentar de fato aquilo que eu queria apresentar. Porque, como eu falei, quando você começa a mexer, as coisas são reveladas, né? Foi do alto aqui, ó, a luz. Oh! Entendeu? Então, é sobre isso. Eu acho que deveria ser um crime uma pessoa hoje, do nada, do Neida, resolve abrir um pontozinho de oração e daquele ponto de oração já vira uma comunidade e dessa comunidade se torna uma igreja, um CNPJ, e ela tá ali, sem preparo algum, né, sem teologia nenhuma, né, não toma um curso e tá mexendo com o espiritual das pessoas, enganando, né, porque quando não se tem um certo entendimento, não sabe se fazer uma hermenêutica, o básico é fazer uma hermenêutica, irmãos. O básico de tudo é você saber fazer uma hermenêutica. Depois você vai procurar evoluir, virar quem sabe um exegeta,
começa a fazer exegese na língua grega, né, na língua hebraica. Mas se você não sabe nem o beabá, que é uma simples hermenêutica, então você não deveria estar nessa posição, certo? Então, para a gente voltar para o nosso assunto núcleo, né, para o núcleo, sobre soteriologia, sobre a salvação, que é o principal pilar da fé cristã. Tudo gira em torno da salvação. Sem a salvação, o cristianismo não existe. O cristianismo só existe porque há o fator salvação. Porque há uma esperança, há um prêmio. E qual é esse prêmio? O prêmio é a salvação. Tudo que você faz é em prol da salvação. Tudo que você faz ou deixa de fazer é porque você conta com a salvação. Investe tempo, né? Investe dinheiro em estudo. Por quê? Porque você quer sua salvação. Você investe em conhecimento, né? Compra cursos, compra livros, se especializa, começa a entender teologia. Por quê? Você não quer perder sua salvação. Você tem uma vida totalmente convertida, né? Você deixa de fazer tais práticas por conta da salvação. Então, se tudo que eu faço é por conta da salvação, por que que o principal pilar eu não sei? Que é como isso funciona. É por fé? É por crer? É por obras? Eu preciso fazer alguma coisa? É comprando? É com dinheiro? É com dízimo? Como é? E eles não estão nem aí para ensinar isso para você, porque isso não importa. O que importa é manter você ali totalmente dependente, porque a partir do momento que você descobre como a salvação existe, como a salvação é exercida, como a salvação chega até você, então você deixa de comer no prato deles e passa a comer na própria fonte. Você deixa de se alimentar do canal e passa a se alimentar da própria fonte. Por quê? Você entendeu a sistemática da salvação, que é muito simples. Só que eles escondem isso de você. Eles sistematizam isso. O que é sistematizar? Começam a pegar vários pedacinhos de mensagens. Ou seja, vamos lá. Pegam um pedacinho do Evangelho de Mateus. Depois pegam um pedacinho das cartas paulinas. Depois pega um pedacinho das cartas joaninas. Depois pega um pedacinho do livro de Apocalipse, das cartas às sete igrejas. Né? Aí ele junta os textos fora de contextos e cria uma certa doutrina, uma falsa doutrina. Né? Uma pseudo-doutrina. Por quê? Ele pegou só aquilo que lhe agrada, só aquilo que ele vai usar para o mal, e fez uma colagem, fez um collab. Botou vários textos, sem contexto algum, e fez aquilo que ele queria fazer. Se for desse jeito, eu consigo fazer qualquer tipo de doutrina, seja ela para colocar em tua mente que matar é legal. Eu posso pegar diversos textos lá do Antigo Testamento, de Deus ordenando, dizendo que era para matar, e fazer uma doutrina baseada nisso, não, porque a Bíblia diz, aqui Deus mandando matar. Então eu crio uma doutrina para poder matar, para estar autorizado a matar, porque na Bíblia está escrito. Se eu leio fora do contexto, eu crio um pretexto para as minhas heresias. É assim que funciona. Da mesma forma, outros assuntos. Né? Se eu começar a pegar textos isolados, eu crio doutrina para tudo. Para a igreja inclusiva, né? Para as práticas da hipergraça, por exemplo. A doutrina, a teologia da hipergraça é justamente isso. Textos fora de contexto. A libertinagem, né? Abertura à libertinagem. Então, como já falamos sobre igreja, falamos sobre líderes, falsos líderes que sem preparo algum começam a mexer com o sentimento, com o espiritual das pessoas, né? Agora vou trazer o que essa confusão, né, que eu chamo de circo do cristianismo, o circo do cristianismo apresenta, é uma verdadeira um show de horrores. São usados textos isoladamente. Então, a partir daí, cria-se doutrinas, cria-se falsas teologias. Por exemplo, acerca da salvação. Né? Se você pergunta para o seu pastor como é que funciona o ato da salvação, provavelmente ele vai dizer que é fé. Né? Mas a fé é apenas um agente que procede de um pressuposto. Por exemplo, se a salvação vem pela fé,
A fé ela precisa estar apontando para algo, para um alvo, né? E qual seria este alvo? Segundo aquilo que está escrito no Novo Testamento, esse alvo seria a crucificação de Cristo, o sangue derramado na cruz do Calvário. É isso que a teologia, a soteriologia, né, ela ensina. Fala que nós somos salvos através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Tanto que essa tem o nome de obra redentora. Por que uma obra redentora? Porque houve redenção na crucificação de Cristo. Então, esse ato de morrer é o que gera a salvação para os cristãos. Isso está bem claro no Novo Testamento. Então, a prova disso está no Novo Testamento, no livro aos Hebreus, no seu capítulo 9, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E, sem derramamento de sangue, não há remissão. E olha o que diz aqui, o contexto desse texto, né? A partir do versículo 11, perdão. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro. Olha isso aqui. Mas por ou pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, o que causa a redenção? É o sangue. Vamos para outro texto, Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, a salvação vem por intermédio de sangue. Olha o que diz Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, todos esses 3 textos aqui que eu dei para vocês têm o seu contexto. E o seu contexto, resumindo, fala sobre a forma com que o cristianismo enxerga a salvação, a forma com que a teologia paulina, que é a que trata da soteriologia, entende que é o processo, a sistematização da salvação, que vem unicamente por intermédio do sangue. Se você perguntar para qualquer crente que frequentou uma escola bíblica, um EBD, ou que ouviu alguém falar sobre o processo de salvação ou o processo salvífico, esse alguém, se não te ensinou dessa forma, ele te ensinou fora da Bíblia. Porque no próprio Novo Testamento, que é o que é mais usado para explicar isso, porque as cartas paulinas estão lá, fala que o Cordeiro, né, foi morto na cruz do Calvário e o seu sangue nos purifica, né, de todo o pecado. E sendo assim, uma vez purificado pelo esse sangue, nós gozamos da salvação. Então, a salvação ela vem unicamente por intermédio do sangue. Deu para entender? Espero que sim. Então, vou te perguntar, como é que funciona o processo da salvação segundo o Novo Testamento, segundo o cristianismo? A salvação vem por intermédio do sangue de Cristo, né? Porque, afinal, o próprio Novo Testamento fala que nós fomos comprados por preço de sangue. Então, nós estávamos caminhando para uma vida de condenação, por um preço de morte, e fomos comprados. Em outras palavras, fomos salvos da perdição, salvos da condenação, salvos da morte eterna, porque o sangue nos salvou, certo? Então, até aí concordamos, beleza? Só que agora existe a contradição. Para tudo tem sua contradição, né? Então vamos lá, a contradição. Então, só para a gente recapitular, a teologia cristã, o cristianismo entende que sem cruz não há sangue, sem sangue não há remissão e sem remissão não há salvação.
Então, a sistemática, a engrenagem que faz chegar na sua salvação é justamente essas 3 etapas. Então, é cruz, sangue, remissão, salvação. Então, os 4 pilares, se é que eu posso categorizar dessa forma, seria: primeiro pilar, cruz; segundo pilar, sangue, derramamento de sangue; terceiro pilar, remissão; e o quarto pilar, salvação. Então, se alguém te perguntar quais são os 4 pilares da soteriologia, você vai dizer cruz, sangue, remissão e salvação. Beleza? Só que agora eu quero viajar com vocês, né, até o evangelho escrito por Lucas, no seu capítulo de número 19, no seu versículo 9. Né? Vamos ver o que diz aqui. O contexto daqui é a história de Zaqueu. Provavelmente você já deve ter escutado, né, ao decorrer de toda a sua experiência, de toda a sua vivência cristã, a história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, que muitos ensinam que ele era ladrão. Eu já postei um vídeo no meu YouTube, depois vocês dão uma conferida lá, desmistificando essa grande heresia, que Zaqueu não era ladrão. Zaqueu, ele pergunta: se eu roubei alguém, cara, eu sou honesto, metade dos meus bens eu dou aos pobres. Agora, se eu roubei, Senhor, eu sou tão justo que se eu roubei alguém, esse alguém se manifeste que eu vou devolver 4 vezes mais. Entendeu? Ele está colocando uma preposição ali, uma suposição. Se eu roubei, que esse alguém se manifeste. E se esse alguém se manifestar, né, eu vou devolver 4 vezes mais. É a mesma coisa do que eu apostar com alguém. Né? É como se eu falasse assim: o Corinthians jogou ontem contra a Portuguesa. Nós empatamos em 1-1 e fomos para os pênaltis e saímos classificados para as semifinais do Paulistão, né? Como já era previsto, né? Então, a partir do momento que o Corinthians tomou 1-0, se tivesse alguém na minha frente, com certeza eu iria falar: vamos apostar? Eu aposto 4 vezes mais o valor que você colocar, que o Corinthians não perde essa partida, porque eu tinha uma convicção, certo? Por mais que o Corinthians perdesse, eu tivesse que pagar, mas eu estou colocando uma hipótese não esperada. Ou seja, eu estou colocando uma hipótese impossível, né? Colocando um alto valor, uma alta quantia em cima dessa probabilidade que para mim é quase nula ou mínima, e estou apresentando ao meu questionador. Quem é o questionador? Jesus. Jesus está conversando com ele está colocando a odd lá em cima. Ó, Jesus, eu pago odd 10 se alguém aparecer aqui dizendo que eu roubei. Entendeu? E eu devolvo 4 vezes mais. É basicamente isso. Então o texto não fala em momento algum que Zaqueu era ladrão. Zaqueu pergunta: se por acaso eu for ladrão, ou se por acaso eu roubei alguém, esse alguém se manifeste que eu vou devolver 4 vezes mais, porque ele tinha certeza da idoneidade dele, né? da integridade dele, que ele era um homem íntegro e que não havia roubado ninguém jamais. Muito pelo contrário. Zaqueu fez muito mais do que pessoas que interpretam ele como um ladrão, beleza? Mas o contexto é basicamente esse, você conhece a história. E o versículo 9 está escrito assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí eu te pergunto, você lembra dos 4 pilares da soteriologia paulina? Cruz, sangue, remissão e salvação. Ué, como é que Jesus vai pular uma etapa se nem na cruz ele tinha pisado ainda? Como é que explica isso daqui? Então vamos lá. Aí eu te pergunto, se a salvação depende exclusivamente da cruz, né? Como é que Zaqueu alcançou essa salvação? Existem 2 possibilidades. Ou a salvação
ela é relativa à cruz, né? Não é exclusiva da cruz, como a teologia cristã ensina, ou existem exceções. E se você falar para mim que existem exceções, você precisa provar, meu amigo. Você tem que provar biblicamente, teologicamente, texto com contexto, fazendo exegese, fazendo uma análise do grego, né? Porque se trata do Novo Testamento, e me provar que existem exceções. Porque até onde eu sei, até onde eu estudei, a soteriologia paulina, ela não abre exceções. Ela é bem sistematizada. Depende de cruz, depende de sangue, depende de remissão, para assim se ter a salvação. Beleza? Agora, se fizermos o uso do judaísmo, no Talmud Yomá 86b, diz que grande é o arrependimento, ou techuvá, pois essa grande techuvá, ou esse grande techuvá, traz redenção ao mundo. Ou seja, um grande arrependimento, uma grande techuvá, traz redenção ao mundo. Mas como eu falei, não vou usar judaísmo contra teologia, vou usar a própria teologia. Então vamos lá. Fazendo um resumo do que se foi falado aqui, nós chegamos à conclusão de que a salvação segundo o cristianismo depende da cruz, mas no caso de Zaqueu, a cruz ainda não existia e mesmo assim ele foi salvo. Né? Mas Maurício, talvez a interpretação de Zaqueu seria que Cristo já estava pensando em um ponto futuro, né? Onde ele iria morrer na cruz e trazer a redenção também para Zaqueu. Só que tem um porém. A pessoa em si, ela precisa crer e aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Então, se não existe esse momento no tempo contemporâneo se não existe esse momento no tempo em que a história de Zaqueu, o episódio de Zaqueu está ocorrendo, no tempo da ocorrência, então não tem como Zaqueu crer. Então, se não tem como Zaqueu crer, não tem como Zaqueu aceitar um sacrifício que nem mesmo ele vivenciou. Não tem como Zaqueu aceitar um sacrifício que ele não viu, que ele não soube, que ele não ouviu. Aí fica difícil, porque se formos fazer uma sistematização, né, de como é que acontece as engrenagens, como roda. Então vamos lá. Então primeiro temos palavra de Deus, depois temos ouvir, depois de ouvir temos crer. Tanto que está escrito, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então de trás para frente, primeiro item, palavra de Deus, segundo item, ouvir, terceiro, fé. Beleza? Então a palavra eu ouço e eu tenho fé. A partir do momento que a palavra que eu ouço me gera fé, eu estou com uma habilidade extra, então há uma sistemática. Então, se primeiro tem uma palavra, depois da palavra eu ouço, depois de eu escutar essa palavra, é gerado dentro de mim a fé, porque a fé é uma dádiva dada pela palavra. Então, a palavra é lançada, eu escuto essa palavra e a partir dessa palavra eu começo a crer, eu começo a ter fé. Está escrito desse jeito, a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra. Então, palavra, ouvir, fé, de trás para frente, certo? A partir do momento que eu tenho fé, agora eu preciso crer para eu chegar no quinto item, que seria a salvação. Então, se eu for colocar de trás para frente, seria palavra, ouvir, fé, cruz, salvação. Então, se eu não creio na cruz, se eu não creio que o sacrifício de Cristo foi por mim, foi para perdoar os meus pecados, para me salvar, eu não tenho participação na salvação. Então, da frente para trás. Então, é salvação, cruz, credo, que é a crença ou a fé, ouvir, palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é liberada. Qual a palavra? Vai vir um Messias aí, né, que vai trazer o religare, a religião, né? Vai religar você, se conectar de novo comigo, né? Porque teve o primeiro Adão, agora este segundo Adão virá para nos conectar através do seu sangue, do sacrifício. Ele é o Mashiach, ele é o ungido, beleza? Então essa é a palavra. A palavra foi, né? Aí chegou até você. A partir do momento que chega até você, você ouve essa palavra. Qual palavra que eu ouvi? Poxa, eu ouvi que viria um Messias, viria um ungido, que iria passar pelo que passou e com o derramar, né, do sangue dele, porque Apocalipse fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, antes mesmo da fundação deste mundo. Então já sei que tem um Cordeiro. Então a partir
do momento que eu escuto isso, dentro de mim é gerada a fé. Então olha a engrenagem que eu estou fazendo você entender como é que funcionam as coisas, a sistematização. Beleza? Eu vou repetir, porque eu estou com bastante tempo. Então vamos lá, o primeiro item é a palavra. A palavra é lançada. Qual palavra é que é lançada? Ó, tem um cordeiro aí, beleza? Que vai ser o primeiro e último cordeiro, né? Que será morto e a partir do sangue dele vai remir os seus pecados, né? Vai tirar os seus pecados e vai te salvar, beleza? Esse é o plano salvífico, é o sangue do cordeiro, assim como está descrito lá no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, nas cartas paulinas também, que fala sobre o cordeiro, nas cartas joaninas também. Até o livro de Atos também cita, tá bom? Então, beleza, ele é o cordeiro de Deus, beleza, essa é a palavra. Aí a segunda etapa é ouvir essa palavra. A partir do momento que eu ouço essa palavra, que ela penetra dentro do meu entendimento, né, é me gerada fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que, irmão? Ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus vem, eu ouço. Olha como eu estou sendo paciente para você entender. Olha como eu estou usando a teologia de uma forma honesta. Certo? A partir do momento que você escuta a palavra, é gerada dentro de você a fé. E a partir do momento que você tem fé, que foi gerada através do ouvir e ouvir a palavra de Deus, você agora está apto a usar essa fé que foi adquirida pelo ouvir e crer no sacrifício da cruz. Então, a partir do momento que você começa a crer no sacrifício da cruz, né? Então, a partir desse momento, você começa a ter uma aptidão, né? A ser participante ou coparticipante do sacrifício redentor da cruz. Então, a partir do momento que você tem fé na cruz, tem fé que o sangue do Cordeiro te purificou, te salvou, te libertou, você está apto a chegar no destino, no item final, certo? Que é a salvação. Então, para você gozar dessa salvação, você tem 4 etapas para trás, beleza? Então, entendendo disso, entendendo desse mecanismo, como é que eu explico agora Zaqueu? Como é que eu explico que Zaqueu foi salvo? Ah, Maurício, mas ali é o contexto. Ali é um contexto? Então é outro contexto. A minha interpretação está equivocada, beleza? Então, beleza. Então vamos para um outro texto. Lucas 7, versículo 50. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Todo mundo conhece essa história. Não preciso aqui estar te relembrando o contexto do que acontece. Jesus disse à mulher. Jesus disse para a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aí eu te pergunto, como é que não tem cruz, não tem redenção, não tem remissão, e essa mulher foi salva como? Ah, Maurício, mas você precisa olhar, né, de que essa mulher foi salva. Tem muita gente que interpreta salvação com uma outra ótica. Por exemplo, quando Jesus fala para certas pessoas, a tua fé te salvou, precisamos ver o que atormentava, o que aprisionava, o que condenava essa pessoa. Vamos lá, um contexto aqui bem popular e comum, que eu já escutei em rodinhas de teólogos, né, quando eu me ajuntava para discutir teologia. Uns falavam, não, a salvação aqui não é salvação de condenação, né, de pecado. Essa salvação aqui é a salvação da enfermidade. Ela foi salva da enfermidade. Mas, irmão, não seria mais honesto e mais simplório da parte de Cristo e dizer a tua fé te curou? Se fosse um aprisionamento de enfermidade, como assim também ele usou, né, o termo a tua fé te curou em outras ocasiões? Então por que agora eu tenho que interpretar na sua ótica porque você quer fugir de um problema teológico? Né? Quer dizer então que Jesus está sendo bem claro aqui. O termo em grego aqui é sezoken. Como é que você vai fugir da língua original que foi escrita esse texto aqui?
Aonde é que entra aqui a tua interpretação? Fazer uma hermenêutica em cima da língua portuguesa. Aonde é que entra aqui que salvou não é mais salvou de uma condenação de pecado? Ah, beleza. Vamos buscar o contexto aqui na própria epígrafe do capítulo. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Esse é o título. Então aqui está falando de pecadora. Então a salvação aqui faz mais lógica e sentido casando com a epígrafe do capítulo, do versículo, da onde começa a história, a partir do versículo de número 36, que começa a narrar essa história de salvação dessa mulher pecadora. Então, a mulher precisava ser salva não de uma enfermidade, irmãos teólogos. A mulher precisava ser salva de uma condenação de pecado. A salvação na qual nós precisamos e necessitamos, que é a condenação, ser salvo da condenação do pecado. Então, esse contexto aqui bate com a descrição da epígrafe. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E qual foi a recompensa dessa pecadora? Salvação. Como está escrito no texto. Tem que ser honesto com o texto. Então o texto está dizendo aqui que a fé dela havia salvado. Ah, mas não é isso que quer dizer. Então você está indo de encontro às palavras que o próprio Jesus falou? Eu quero ver se você vai ter atitude para dizer não, mas aí não foi Jesus, foi alguém que escreveu. Então você vai começar a negar os evangelhos, né? Porque aqui eu entendo que é a fala de Cristo, né? Inclusive nessa Bíblia aqui, as falas, né? Que parte do personagem de Jesus estão em vermelho, todas em vermelho. Ah, que coincidência! Aqui está em vermelho, ó. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Aí eu te pergunto, onde é que fica a sistematização da soteriologia paulina? Onde é que fica? Onde é que fica os quatro pilares que fala que a salvação vem por intermédio do derramamento de sangue, da obra salvífica da cruz do Calvário? Então, meu amigo, agora aqui é um grande problema para você resolver, hein? Grande problema. Lucas 18:42, temos uma outra história, uma outra situação que é até aceitável, uma interpretação aqui diferente. Vamos lá. Aqui a epígrafe já fala o cego de Jericó. Então é alguém que precisa ser salvo de uma enfermidade. Então o que aprisiona este homem aqui não necessariamente é o pecado, embora eu concorde e entenda que é pecado, por conta da palavra sezoquém do grego, que significa literalmente salvação, né? Então é uma palavra soteriológica. Então vamos lá. Então a minha epígrafe aqui, da história, do pequeno enredo aqui, já se trata de um cego de Jericó. Alguém que precisava de uma cura, de ser salva de uma cegueira. Então, no 42, e Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Então aqui cabe, sim, eu fazer uma hermenêutica da língua portuguesa, usar o próprio grego para fazer uma exegese e ter um entendimento dúbio. Tanto faz sentido numa salvação de pecado como uma salvação de uma enfermidade, porque o que ele necessitava de uma cura. Então ele estava sendo aprisionado por uma cegueira e ele foi salvo dessa cegueira. Ele foi resgatado dessa cegueira, dessa situação, desse estado de cegueira que ele estava, ele foi salvo desse estado. Então aqui até tudo bem, pode-se usar isso. Mas os outros textos, como é que fica? Agora vamos pro que importa, Lucas 17:19. A epígrafe aqui da história é a cura dos 10 leprosos, né? Aquela famosa história de que os 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer, né? E olha que interessante. No versículo de número 19, Jesus diz, levanta-te e vai, a tua fé salvou você. Em outras traduções, está a tua fé, no singular, te salvou, singular também. Então, ou seja, os 9 leprosos, né, que também receberam a cura, foram, entre aspas, salvos daquele estado de lepra. Eles não receberam essa tal salvação, essa salvação extra, que aqui literalmente está se referindo à salvação de condenação de pecado. Aqui literalmente está falando de redenção.
porque o termo usado ali também é sezoken, né, que fala que a fé salvou você, no sentido totalmente soteriológico, né, no sentido redentor. Agora voltando a Zaqueu, já que eu dei bastante tempo para vocês pesquisarem aí, para ver se encontram uma explicação para esse texto, quero afirmar algumas coisas aqui. Primeiro, Jesus não fala de um ponto futuro, Jesus fala de um ponto presente. Ele já começa dizendo hoje, now, agora. Hoje veio salvação a esta casa. Beleza? Então, não adianta você dizer e querer inventar, né, uma teoria de que não, Jesus estava falando ali, mas ele não está falando daquele momento, ele estava falando depois de que morresse na cruz. O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: se você lê apenas esses textos e não tem uma pessoa com um preparo, né, de lhe direcionar do que de fato aquilo quer dizer, o contexto daquilo, você acaba entrando em um engano, você acaba entrando em uma heresia, você começa a fazer coisas, você começa a agir diferente, porque alguém interpretou um texto de uma forma, lhe explicou, e a partir daquele ponto que ele lhe explicou, você cria um estilo de vida, você cria um estilo de fé, você cria uma nova crença, você começa a trilhar um outro caminho que talvez não faria sentido, né, se você buscasse o tal conhecimento. Beleza? Então eu mostrei para você apenas com a teologia que existe ou existem, né, variações de qual é a forma correta, né? Se é, né, ou por um milagre ou se necessariamente, exclusivamente, eu dependo de um ato da cruz, beleza? Porque se eu for pegar as cartas paulinas, a teologia da soteriologia, né, eu entendo, como eu expliquei para vocês, que a salvação só vem por intermédio da cruz, só vem por intermédio do sangue, só vem por intermédio da remissão, da redenção, né, para eu obter a salvação. Beleza? Não tem um meio termo, não tem um outro caminho. Então, todas as cartas paulinas, né, que fala sobre soteriologia ensinam isso, que a salvação só vem por intermédio do sangue. E quem ensina que é por fé também está enquadrado no mesmo sentido, só que ele está usando apenas um dos pilares. Porque se ele considerar os 4 pilares, como eu falei, palavra, ouvir, gerar fé, crer na morte de cruz, no derramamento de sangue, na remissão dos pecados, para obter a salvação, ele vai chegar no mesmo denominador. Então, se eu falar que foi por fé, foi por sangue, eu estou falando a mesma coisa, porque ambos fazem parte da mesma engrenagem, beleza? Agora, esse caso em específico, que eu trouxe aqui para vocês, é apenas milagre. É apenas Jesus, né, o Cristo do Novo Testamento, dizendo que sem processo algum a pessoa estava salva. Apenas porque ele simpatizou, apenas porque a pessoa acreditou que receberia e essa pessoa recebeu. Aí eu te pergunto, cadê? Cadê a sistematização? Cadê a teologia? Cadê o que foi aplicado? Cadê as regras de conduta? São inexistentes. Porque temos que saber, de fato, como é que funciona, como é que eu sou salvo. Eu sou salvo por um milagre apenas porque eu tenho que acreditar que eu posso ser alcançado por aquilo e simplesmente Jesus libera uma palavra sem processo nenhum, sem sistematização nenhuma e eu sou salvo? Ou eu vou crer no que a Bíblia ensina, né? Que há uma sistematização e que precisa ouvir, precisa ter uma palavra, eu preciso ouvi-la, eu preciso gerar dentro de mim fé para poder crer no sacrifício de Jesus, para assim gozar da salvação. E aí, como é que fica? E daí, a partir disso, são criadas falsas doutrinas, heresias, que algumas vão metendo medo no povo, né? Criaram-se um lugar intermediário. Tem uns que consideram esse lugar até definitivo, né, de sofrimento eterno, chamado inferno. E aí você, por ter medo do inferno, né, não por conhecer, mas por ter medo do inferno,
Por isso que você permanece, você continua indo para a igreja, você continua fazendo o que você tem feito por conta de medo que foi imposto a vocês, né? E agora você vai buscar algo, né, para você fugir desse lugar. Não porque você quer a salvação, você não quer uma coisa. Então, porque você não quer, você faz de tudo para você não estar lá nesse tal lugar, né? Nesse suposto lugar. Aí, para encerrar, você pode perguntar: Maurício, qual o sentido desse vídeo? Você falou, você apresentou, você mostrou os pontos, mas você não mostrou uma direção. Mas o intuito desse vídeo não é mostrar uma direção para você. Até porque eu deixei de ser proselitista. Nós não podemos ser proselitista. O religare vem daquilo que a própria Bíblia fala. Achegai-vos a Deus. Primeiro você se achega, que ele se achega a você. Então, meu amigo, não vou estar aqui sendo proselitista e evangelizando a você, não. Você tem que se achegar a Deus primeiro, para depois ele se achegar a você. Não é assim que está escrito? Então, é por isso que eu não estou aqui fazendo evangelismo, fazendo propaganda de judaísmo a ninguém, certo? Primeiro você se conecta, seja com Mashiach, seja com o Eterno, né? Porque a ideia do Mashiach é te aproximar, te religar ao Eterno. Tanto que ele mesmo fala, né? Eu vim para ajuntar, reunir, né, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Então por que ele vem reunir? Ele vem juntar para religar esse povo de novo ou novamente, religar esse povo novamente com o nosso Pai Celestial, Adonai, com o nosso Elohim, certo? Então o intuito desse vídeo é mostrar esses pontos para você e para fazer você refletir. O que estão lhe ensinando? De que forma estão lhe ensinando? Porque quando você começar a ouvir certos tipos de ensinamento, algo dentro da tua cabeça vai fazer você se questionar. Pô, será que é isso mesmo? Será que ele falou isso mesmo? Será que o meu Pai Celestial falou isso mesmo? Será que é para eu viver dessa forma mesmo? Porque você deixa de viver aquilo que o Eterno tem para você e passa a viver aquilo que o irmão interpretou para você. Você entende? Então é meio que complicado, certo? Então, no mais é isso. Vou estar postando aqui mais vídeos esclarecedores para ver se você de fato desperta, se você que te colocam dentro de uma caverna, colocam empecilhos que fazem com que você não tenha acesso, porque eles têm medo, né, de você ter acesso e descobrir toda a verdade e desmascarar eles. Olha quem é eles que você fala de tantos eles. Irmão, é só você começar a prestar atenção. Olha o que ele está falando, o que esse tal líder está falando, o que seu líder, seu pastor está falando. Confira na Bíblia, veja se está batendo o que ele está falando com o que está escrito. Porque se você se deixar levar, você criar uma crença, um credo, uma fé, seguir uma religião pelaquilo que os outros estão impondo a você e não pelaquilo que de fato está escrito, você está sendo guiado por uma pessoa que está vendada ou uma pessoa que não sabe nem onde está pisando. Então, para você não pisar em uma mina, né, sorteada e ser sorteado e explodir, você perdeu tanto tempo, você ficou tanto tempo aí perdido, né, que você poderia estar fazendo outra coisa, estar investindo em você mesmo, mas você passou tanto tempo apenas sendo moldado por esses líderes, né, com cara de ovelha, mas que na verdade são lobos. Então abram os olhos, busquem o conhecimento e que o Eterno abençoe a vida de vocês.